Só que não dá para negar que o Luciano tem uma média de 20 gols por partida. Fala, torcedor tricolor, fala, Jason, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, São Paulo venceu a primeira partida fora de casa contra o Juventude. O jogo ficou 1-0, gol do Luciano, gol aos 40 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada espetacular do Ferreirinha, aonde ele passou pelo zagueiro ali, deu uma caneta dentro da área ali, achou o Marco Antônio extremamente tranquilo, deu uma assistência ali para o Luciano vivendo uma fase espetacular. Só o Luciano marcou o seu gol de número 97 aí, rumo ao 100º gol dele. Com certeza ele vai marcar seu 100º gol nessa temporada. Luciano cresceu muito com a chegada do Crespo. Tá? Vitória importantíssima. Chega na classificação a 19 pontos, tá? Então o São Paulo fica longe da zona de rebaixamento com essa vitória. O São Paulo abre 5 pontos da zona de rebaixamento, né? O Santos tem 14 pontos, o São Paulo está com 19. O São Paulo começa a olhar na parte de cima, tá todo mundo embolado ali, desde o 8º até o São Paulo, a diferença é 1 ponto, né? O Fluminense está com 20, o Atlético Mineiro, o Inter, Corinthians, estão todos com 20 pontos, São Paulo com 19. Próximo confronto é contra o Fluminense no Morumbi, né? Então confronto direto, São Paulo vencendo o jogo, São Paulo passa o Fluminense. São Paulo vencendo o jogo, São Paulo vai para 22 pontos, né? Dependendo da combinação aí, muito difícil, né? Porque vai depender Atlético Mineiro, Inter, Nacional, Corinthians. São Paulo pode terminar aí em 8º, tá? No domingo, tá? Um jogo no Morumbi, e aí o São Paulo, confronto direto, pode ficar aí em 8º, pelo menos em 10º. São Paulo vencendo o jogo, acho que o São Paulo fica, tá? Hoje o São Paulo performou bem, tá? Mesmo contra um adversário que está na parte de baixo. O São Paulo anulou o Juventude. O Juventude não deu nenhum chute no gol. O Rafael não precisou fazer nenhuma defesa hoje, tá? Os números do jogo na estatística eu vou passar para vocês. Deixa eu pegar aqui. O São Paulo, 16 chutes contra 8 chutes do Juventude. No gol, o São Paulo teve 3 finalizações no gol, fez um gol, tá? A posse de bola foi 64-36. O São Paulo trocou mais passes, o São Paulo teve mais posse, São Paulo tomou menos cartão, teve mais escanteio, fez menos faltas, e o resultado não poderia ser diferente. Não foi um jogo fácil, mas foi um jogo importante pelo fato de ser um jogo fora de casa, tá? Se fosse no Morumbi, estaríamos criticando, tá? Mas foi um jogo fora de casa, cara. Foi 3 pontos. E dentro do campeonato de pontos corridos, 3 pontos fora de casa é importantíssimo, tá? Ainda mais o São Paulo, que conseguiu a sua primeira vitória. O São Paulo teve algumas pequenas alterações na sua escalação. O Alan Franco não jogou. Na coletiva, o Crespo ele disse que o Alan Franco ele sentiu um incômodo e ele achou melhor poupar o Alan Franco dessa partida. Eu acredito que na próxima partida o Alan Franco jogue e talvez ele poupe ou o Arboleda ou o Ferrarese. Eu acredito que ele vai poupar o Arboleda, tá? Porque tanto Ferrarese quanto Sabino, o Arboleda e o Alan Franco são jogadores que estão vivendo um bom momento, tá? O São Paulo não vem tomando susto na sua defesa, tanto que é o segundo jogo seguido que o time não toma gol. Não tomou gol do Corinthians, não tomou gol, não tomou sustos do Juventude, não tomou gol do Corinthians. Então o São Paulo vem defendendo bem. A dupla de volantes, né?
o Marco Antônio e o Bobadilla fizeram um jogo muito bom novamente. Nesse jogo, na minha opinião, o Bobadilla foi melhor. Ele teve uma finalização ali que exigiu do Gustavo uma bela defesa no primeiro tempo. O Bobadilla ele se apresenta muito bem, tanto que no final do jogo o Cedric saiu e o Bobadilla foi fazer a ala ali, a ala direita no lugar do Cedric. Então ele é um jogador que ganhou muito mais espaço com a vinda do Crespo. O Marco Antônio ele se movimenta muito, se apresenta, deu assistência para o gol, a jogada foi do Ferreirinha, mas a assistência foi do Marco Antônio e o gol do Luciano. O Wendel fez mais uma partida muito boa, o Wendel ele apoia muito bem, está se soltando, está encontrando o seu futebol aí, muito bacana. O André Silva não fez uma boa partida, não comprometeu e tecnicamente ele está entregando o que se espera, tá? Ele está fazendo os gols dele, então assim, não dá para esperar muito mais do André Silva. Que nem ele pode brilhar contra o Fluminense, fazer 2 gols, pode, mas é um jogador que não tem uma consistência, diferentemente do Luciano. Você pode não gostar do Luciano, você pode falar que ele não é ídolo, que ele é chato, só que, cara, o Luciano, ele tá na 5ª temporada dele, tá? Eu não me lembro se ele se ele foi contratado em 2020, mas eu não me lembro se ele foi contratado no começo do ano, se foi uma temporada inteira. Não sei se ele chegou no meio do ano, eu sei que ele chegou através de uma troca. Se você souber, comenta aí. Quando que o Luciano chegou? Se ele chegou na pré-temporada de 2020 ou se ele chegou no meio da temporada. Comenta aí. Mas o Luciano, ele tem 97 gols. Ele vai marcar o 100º, tá? Mesmo se ele não marcar o 100º, ele tem uma média de 19 gols por temporada. 20 gols por temporada. Então, ele está entregando, tá? São 5 temporadas seguidas que a média de gol deles é de 20 gols. Então, assim, é um jogador importante. E ele vem fazendo gols em jogos grandes, principalmente contra um dos nossos principais rivais, que é o Corinthians, que ele faz gol lá no estádio do Corinthians, ele faz gol no Morumbi. Contra o Palmeiras ele cresce, ele incomoda, ele faz gol. Contra o Santos também. Então, ele é um jogador que às vezes ele não entrega, está envolvido em polêmicas, ele toma muito cartão, às vezes ele é escalado como 10, mas ele não é um 10, ele é um segundo atacante. Só que, cara, ele entrega gols, ele entrega 3 pontos e ele está fazendo a diferença, principalmente nesse momento onde não contamos com Lucas, Oscar, Caleri. Não contamos com os 3 principais jogadores do São Paulo, com os 3 maiores salários do São Paulo. Quem está salvando o time é óbvio, existe todo um staff, existe toda uma arquitetura, mas o principal jogador nesse retorno do Crespo vem sendo o Luciano. O Luciano é um caso à parte. Falei muito bem dele porque não tem de onde fugir, não tem como fugir disso. Só que o Luciano, historicamente, ele entrega muito nessas fases iniciais. E nas fases finais, ele não entrega tanto. Ele não performa como ele performa no começo de um trabalho. Parece que é o seguinte, muda o treinador, é um começo de trabalho, é começo de campeonato, o Luciano faz gol, dá assistência e mostra. O trabalho é construído, vai chegando na metade para o final, ele deixa de entregar. Não sei se o problema é psicológico, não sei se é problema físico, se é comportamental, mas normalmente é assim que acontece, que ele começa em alta e termina em baixa. Foi assim o ano passado, foi assim o ano retrasado, e é desse jeito. Só que não dá para negar que o Luciano tem uma média de 20 gols por partida, já fez 5, 6 gols no Corinthians, já fez gol no Palmeiras, no Santos. Ou seja, é um jogador importante, está resolvendo e ele merece ser titular hoje, sem sombra de dúvida.
e está sendo o destaque do time nesse retorno, tá? Então, pessoal, essa análise do jogo é: o São Paulo conseguiu a vitória, conseguiu 3 pontos, isso é importantíssimo. Fora de casa, então, sem sombra de dúvida, o adversário é um adversário teoricamente fraco, sim, tanto que é um time que está na zona de rebaixamento e acredito que é um time que vai brigar para ser rebaixado aí. Só que vencer fora de casa é vencer fora de casa, pô. É a primeira vitória. A gente está na 16ª rodada e é a primeira vitória. O São Paulo jogou 16 jogos, jogou 8 jogos, né? Vamos supor, eu não sei se é exatamente isso, mas jogou, se são 16 jogos, jogou 8 jogos em casa, 8 fora. Dos 8 fora, foi a primeira vitória. Então, a gente tem que enaltecer, principalmente pelo trabalho do Crespo, principalmente pelo comportamento, a forma como o time tá montado. O São Paulo ele tá organizado. O São Paulo foi muito organizado contra o Bragantino. O São Paulo foi muito organizado contra o Corinthians. E hoje o São Paulo foi extremamente organizado. O Rafael não trabalhou, não precisou fazer nenhuma defesa e o São Paulo dominou a partida. Então, pessoal, se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Durante a semana a gente vem postando alguns vídeos curtos, falando um pouco sobre o São Paulo, sobre conteúdos do futebol. E se você tiver alguma coisa para sugerir, o que você achou do vídeo, comente aí, que vai ser um prazer trocar esse papo com vocês. Fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.